Começando agora o melhor jornal do YouTube, o seu jornal Manipulau. Jornal Manipulau, nós só falamos a verdade. Jornal Manipulau, entretenimento de verdade. Boa noite! Boa noite. Faltam apenas Falta 4 faturas de cartão de crédito para o ano acabar. Quando chegar as 4 faturas, acabou o ano. As pessoas dizem que já cansaram de tentar entender esse ano de 2020 e que agora só estão acompanhando para ver onde tudo vai parar. O comércio voltou em muitos lugares, inclusive aqui em Petrolina, Rosiane, que voltou. Só que o problema, sabe qual é? O problema é que com a chegada do comércio, voltou também os problemas, os casos de PROCON. Por exemplo, uma consumidora comprou um sofá de canto e depois foi ao PROCON reclamando que o sofá não canta. Já outra consumidora procurou um PROCON. Por quê? Comprou um biscoito passatempo e depois percebeu que ainda estava em 2020. O passatempo não funcionou. Eu também procuraria. Já outro consumidor, ao ver uma vendedora da loja com uma aliança no dedo, o consumidor exigiu imediatamente que ela pedisse o divórcio ao marido. O motivo foi para evitar dela fazer uma venda casada, porque é proibido fazer venda casada. O outro consumidor foi ao PROCON porque comprou na farmácia Pague Menos e a conta deu R$ 127 e na hora da conta não deixaram ela pagar menos. Isso é um caso de PROCON. Se é Pague Menos, a pessoa tem que pagar menos na hora da conta. E já outro consumidor foi ao PROCON reclamando que pediu um Mac Lanche Feliz. O problema é que mesmo assim ele ficou triste. O outro consumidor foi ao PROCON porque alega que comprou uma cerveja Corona e ela só veio o líquido e o vírus não veio. E além das lojas, os restaurantes também abriram. E também teve caso de PROCON num restaurante. Nesse caso, um homem, após fechar a conta do restaurante, lhe cobraram aqueles famosos 10%. E ele reclamou dizendo: por que pagar 10% do garçom se eu não comi o garçom? O outro consumidor disse que foi comprar um DVD da história do Mundial do Palmeiras. E quando abriu a embalagem, era um CD virgem. E outro consumidor pediu pelo iFood um bife a cavalo e reclamou no PROCON porque quando ele viu o bife estava chegando de moto e não de cavalo. Outro chamou o PROCON porque comprou uma porta sanfonada e depois viu que ela não toca. Aí não dá certo. E outro consumidor, pessoal, chamou o PROCON porque comprou uma capinha anti-queda para o celular. Só que, mesmo assim, o celular caiu. Desrespeito ao consumidor. Demais. No supermercado, uma consumidora chamou o PROCON porque comprou uma lata de milho verde e quando chegou em casa, o milho estava amarelo. Absurdo, absurdo. E no hospital também teve um caso de PROCON. Uma anã, uma moça que ela é anã, foi internada no hospital e a mãe dela, a mãe dessa anã, ficou brava e quis processar o hospital. Porque o médico disse que a anã só ia sair de lá quando tiver alta. 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 Outra consumidora foi ao PROCON porque comprou um aparelho da Vivo. Porém,
Ele não se mexe. Absurdo. Desrespeito total ao consumidor. Desrespeito. E outra, acionou o Procon depois de comprar um frango a passarinho. E quando chegou em casa e abriu a embalagem, só tinha um frango. E não tinha um passarinho. Outra consumidora foi ao Procon porque comprou um iPhone. E quando chegou em casa, viu que a maçã estava mordida. Como é que pode vender as coisas pela metade? Eu também teria chamado o absurdo. Procon. Outra foi ao Procon porque comprou um macarrão, aqueles macarrão parafuso, pessoal. Sabe aqueles macarrão parafuso? E depois, quando ela tentou comer esse macarrão com a chave de fenda. E não conseguiu. Como é que vende um macarrão parafuso e você tenta comer com a ferramenta certa e não consegue? Tá demais. Absurdo, Tá absurdo. demais. Vamos agora à previsão do tempo. Vamos agora à previsão do tempo aqui no Jornal Manipulau. Vamos lá. No Nordeste tá tão quente que na hora do banho as pessoas não sabem se tá molhado ou se tá suando. E os moradores se perguntam, se com o sol tá todo esse calor, imagine quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. E no sul tá tão frio que as pessoas estão fazendo um café para o café. E em mais uma semana de quarentena, a previsão é de fome durante o dia e pancadas de sono durante a tarde. Especialistas dizem que a população já se conscientizou de lavar as mãos e diz que a próxima etapa agora, o próximo desafio é conscientizar para as pessoas lavar o sovaco. Crescem novamente as filas na Caixa Econômica e as pessoas se dizem emocionadas, pois nunca imaginaram que iria entrar no banco usando máscara e ainda sair de lá com o dinheiro. Um anão foi numa loja de instrumentos musicais para comprar um instrumento, óbvio. Só que ele ficou bravo com o vendedor, porque o vendedor disse para esse anão, ele ofereceu um contrabaixo e o anão não gostou. Complicado. Vamos ver agora o novo quadro do programa, que é Jornal Manipulau. Aconselha. Qual o primeiro conselho de hoje, Edson? Vamos lá, o primeiro conselho é: durma mais, pois dormir é a coisa mais bonita que o ser humano sabe fazer. Por quê? Quando está dormindo, ele fica calado, sem incomodar ninguém, ele não se estressa e não estraga a própria vida. E agora uma dica para você ficar com a pessoa dos seus sonhos. É só você dormir. Aí você fica com ela, né? E outro conselho, pessoal: conte seus problemas para um psicólogo e não para as redes sociais. E uma última dica: você não está sem dinheiro. É o dinheiro que está sem essa pessoa maravilhosa que é você. O Jornal Manipulau fica por aqui. Não esqueça, pessoal, divulgue muito esse vídeo, turbina aí o joinha. Não se esqueça, inscreva-se no canal para os próximos vídeos. Boa noite! Boa noite! Eita! Jornal Manipulau, nós só falamos a verdade. Jornal Manipulau, entretenimento de verdade.